Terça-feira, 19 de novembro, dia de gravação do podcast do Grupo de Conjuntura, está toda a equipe aqui reunida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nível de atividade, sobre o crescimento da economia, porque até pouco tempo atrás as evidências eram mistas em relação ao crescimento, né? Um conjunto de indicadores apontava estagnação ou queda da economia e um outro conjunto de expansão, então ficava aquela dúvida. No período recente está havendo uma convergência, a maior parte dos indicadores, agora de setembro sobretudo, estão sugerindo expansão da economia. Para quem já acompanha há muito tempo a conjuntura econômica, como é o caso aqui do nosso grupo, isso é um sinal de consolidação de um processo de recuperação e alguma aceleração do crescimento. Aliás, nós já vimos apostando nessa tendência há muito tempo, né? Há vários meses, quero dizer. Quando muitos analistas mostraram ceticismo quanto ao crescimento da economia no segundo semestre desse ano, alguns inclusive projetando crescimento negativo para o terceiro trimestre, nós fomos contra essa corrente. Isso está registrado aí, ainda bem, em alguns podcasts aí anteriores do nosso grupo, né? E a nossa aposta era porque, embora houvesse alguma ambiguidade dos indicadores, nós estávamos pautando as nossas previsões pela nossa análise dos determinantes do nível de atividade, ou seja, das causas do crescimento. Um ponto central dessa análise é que o mix de política econômica era indutor da expansão econômica. Juros baixos, o mais baixo da história, e aí não só a taxa Selic, mas também os juros de médio e longo prazo. O Caio vinha insistindo muito nessa questão, né? Nesses indicadores. Um câmbio competitivo que assegura rentabilidade às empresas do setor comercializável e um regime fiscal compatível com juros baixos e câmbio depreciado. E aqui não estamos falando do resultado fiscal simplesmente, que melhorou, mas ainda é muito negativo. O que importa aqui é que o enfrentamento da crise fiscal através das reformas, sobretudo até agora da Previdência, né, criou expectativa de uma evolução satisfatória do quadro para o déficit público, para a dívida pública nos próximos anos. Isso teve um impacto substancial na redução das incertezas, na redução do risco país, e foi isso que criou condições, né, para uma queda sustentável, né, dos juros, né, porque a gente já teve processo de queda artificial dos juros, né, dessa vez consensual que tem fundamentos para isso, né. Todo esse processo acabou desembocando numa forte expansão do crédito, que é um poderoso estimulante, né, do consumo autônomo e do investimento. Atualmente, sobretudo, investimento na construção civil residencial. É verdade que muitos analistas vêm repetindo que há um problema, que o desemprego está muito alto e isso contrai o consumo, e sendo o consumo uma parcela importante da demanda agregada, então você estaria com a recuperação travada. Para nós isso não faz sentido, porque se fosse assim, nenhuma economia sairia de uma recessão, porque quando você está no fundo do poço, é sempre um momento em que o desemprego é muito elevado. O desemprego é alto e a renda das famílias é baixa. É baixa. Então, como é que você sai? Você sai exatamente através do que a gente chama de gastos autônomos, que são aqueles que independem do nível de renda corrente, né, que estão associados mais ao crédito, né, e às expectativas favoráveis. E são esses fatores que estão impulsionando a economia agora. Por exemplo, 4 dos mais recentes indicadores divulgados apontam no sentido de uma recuperação que vem se consolidando. Vou aqui me referir rapidamente a eles. Produção industrial cresceu 0,3% em setembro, mas isso por causa da extrativa mineral, que ainda está muito volátil, né? Isso, desde o desastre de Brumadinho, né?
Então, ela despencou, depois deu um salto e agora teve uma queda em setembro. Uma queda em setembro. Se a gente Pontual, olhar isso, se a gente olhar a indústria de transformação, né, que é mais representativa do que está Dá mais a acontecendo. direção, é mais consistente com a trajetória do PIB, em última análise. Né? Isso, essa está crescendo, cresceu 0,9, que é uma taxa para um mês bastante boa. O comércio... E 1,4 em 2 meses, acumulando agosto e setembro, o que é uma recuperação, um sinal de recuperação daquilo que vinha sendo dentro da atividade econômica, o pior desempenho vinha sendo sistematicamente da indústria, né? E ela começou a partir de agosto, tardiamente, porque o comércio já vem crescendo há vários meses, mas a indústria começou a se recuperar, os sinais mais claros, indústria de transformação, no caso, a partir de agosto. Isso. Então, quando a gente olha esse número da indústria, é consistente com o que está acontecendo no comércio, né? Você está produzindo mais e está vendendo mais no comércio varejista. O comércio varejista ampliado, neste mês de setembro, também cresceu 0,9%. Uma coisa importante é que quando a gente compara o trimestre, né, esse terceiro trimestre com o segundo trimestre, é um crescimento de 1,8%, bastante vigoroso. A pesquisa mensal de serviços, terceiro indicador, mostrou um crescimento de 1,2% no volume né, produzido de serviços, que é também um resultado muito robusto. Né? E, por fim, os dados de emprego... Deixa eu só comentar ainda um dado antes de chegar ao emprego, que é um ponto importante, dado que o mercado de trabalho tem sido apontado como um fator que supostamente poderia inviabilizar uma retomada mais forte, e o Francisco já colocou a nossa posição, que na verdade não faz sentido analisar assim, dado que o mercado de trabalho é essencialmente uma variável endógena, consequência, né? do que vem, do que está acontecendo. E claro que na medida que ele vai melhorando, ele realimenta o crescimento. Isso. Mas ele é uma variável endógena. Então não faz sentido dizer que a economia não vai se recuperar, porque o mercado de trabalho está assim ou assado. Mas antes de entrar na questão do mercado de trabalho, eu queria destacar também um dado muito importante que reflete esse clima mais favorável de alívio das condições financeiras, juros mais baixos, que é a recuperação do crédito. Se a gente olhar, por exemplo, os dados de concessão de crédito para pessoas físicas com recursos livres, concessão real, deflacionando pelo IPCA, a gente vai ver que agora chegamos a setembro com uma taxa de 12 meses contra 12, chegando em 10,1% de crescimento das concessões. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, é a maior taxa de crescimento em vários anos. Mesmo em 2013, início de 2014, quando a economia ainda cresceu em 2013 3%, começou em 2014 crescendo por aí, depois desacelerou fortemente, e aí começou, na verdade, a derrocada da atividade econômica. Naquele período, as concessões reais de crédito para pessoas físicas com recursos livres estavam crescendo 7,6%, no início de 2014, final de 2013. Naquele momento, aquilo estava sendo compatível com o crescimento do PIB da loja de 3 e de consumo de famílias da loja de 3,5%. Agora a gente está... um ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: normalmente, as concessões, se a gente olha essa taxa de 12 meses de concessões de crédito de pessoas físicas, ela tem uma alta correlação com o desempenho do comércio varejista ampliado, as vendas do comércio varejista ampliado, e com o consumo das famílias no PIB. Um fato interessante que tem acontecido no período recente é que essa correlação se enfraqueceu porque o crescimento do crédito está tendo um desempenho muito melhor na margem, no período mais recente, do que as vendas do comércio varejista. Agora, isso reflete um fenômeno muito interessante que vai ter repercussões no crescimento daqui para frente, que é o seguinte: isso está acontecendo porque uma parte relevante das concessões de crédito está sendo usada pelas famílias para trocar dívida, na verdade. Então, esse descolamento recente entre concessões que estão tendo de crédito para pessoas físicas, estão tendo um desempenho cada vez mais forte, relevante, e o consumo que está se recuperando, mas não nessa intensidade,
reflete essencialmente um fenômeno que parte dessas concessões está sendo usada pelas famílias para trocar dívidas caras por dívidas baratas. Então, um dos fenômenos por trás dessa redução forte do juros dos últimos meses é induzir o movimento, não só das famílias, mas das empresas, de intensa troca de dívidas. E isso vai melhorar a situação patrimonial das empresas e das famílias. Exatamente. Que vai melhorar a possibilidade de novos gastos lá na frente. Exatamente, esse é o ponto. Então, na verdade, esse descolamento ele também está ligado a um fato positivo, que é a melhoria das condições financeiras, como bem colocou o Lixa, que quer dizer mais gastos à frente, mais endividamento à frente. Na verdade, no caso das famílias, essa troca de dívidas significa alívio no orçamento doméstico, porque menor compressão do orçamento doméstico com pagamento de juros, serviço da dívida, das dívidas caras contraídas anteriormente. Mas as empresas estão fazendo isso intensamente também, de várias formas, captando via debêntures e para trocar dívidas caras por baratas. Estão fazendo um movimento muito intenso e todo esse movimento associado a um ponto para nós central da recuperação, que é a derrubada das taxas de juros no país e a percepção de que essa redução dos juros pode ser uma coisa sustentável, que é um fato novo na economia brasileira, está começando a ser percebido como há uma possibilidade histórica do Brasil, se avançar nas reformas estruturais, consolidar juros baixos. Isso tudo está se refletindo em movimentos de vários tipos. Alguns já se referem diretamente na atividade econômica, outros nesse movimento de melhoria da situação financeira, como o Lixa destacou, das famílias e empresas. Bom, vamos então aqui, essa coisa do crédito é absolutamente fundamental. Vamos ver como é que tratar agora do outro indicador crucial aqui, né, para a gente avaliar esse processo de recuperação, que é o emprego, né? Acabou de sair hoje a PNAD contínua trimestral. O que a gente vê ali? Só vou destacar 2 dados. Um é o crescimento da ocupação, né? Nesse terceiro trimestre em relação ao igual período de um ano atrás, né? Terceiro trimestre de 2018. O crescimento foi de 1,6%, ou seja, na verdade, superior ao crescimento do PIB que vem ocorrendo. Então, isso aí é até uma coisa que a gente tem que depois se perguntar por que está acontecendo isso, né? Porque, ao contrário do que as pessoas dizem, o emprego está crescendo mais do que seria de se esperar, 1,6, 1,5 milhão de pessoas. Só um parênteses, por que isso, não sei se você vai dar esse dado, nessa mesma PNAD mostra uma taxa de desemprego muito alta no trimestre encerrado em setembro, de 11,8%, com o que significa 12,5 milhões de desempregados no Brasil pela PNAD. Acontece, como é que é compatível um desemprego que não cede ou cede tão lentamente, a taxa de desemprego, ao mesmo tempo que há esse dado de que a população ocupada está crescendo até mais do que seria sugerido pelo PIB, na verdade. Um fato por trás disso importante é que no período recente, eu estou me referindo ao período que vai do segundo trimestre desse ano e terceiro agora, porque antes não estava sendo isso, a taxa de participação da população economicamente ativa na população em idade ativa subiu, ou seja, tem mais gente procurando emprego. Na verdade, esse é o fator, no período recente, que tem amortecido a queda do desemprego a despeito do crescimento da população ocupada. Se a taxa de desocupação, se a taxa de participação, a relação entre população economicamente ativa e população em idade ativa, nesse trimestre agora encerrado em setembro, tivesse sido a mesma de igual ao período do ano passado, e por que eu estou falando isso? Porque esse vinha sendo o padrão até muito recentemente. A taxa de participação se mantém estável na comparação com o igual período do ano anterior. Se ela tivesse ficado estável, o desemprego não teria sido 11,8%, e sim 11,2% nesse segundo trimestre. Nesse terceiro trimestre, encerrado em setembro. Agora, vou retornar para o Francisco, mas só queria chamar a atenção o seguinte: esse crescimento da população ocupada acima do PIB, também, isso sim, por trás
desse crescimento, há um fato preocupante no mercado de trabalho atual, que é o quê? Esse crescimento está muito apoiado na informalidade, por isso, mão de obra, pouca qualificação, ou quase nenhuma, mal remunerada, com baixa produtividade. Então, na verdade, embora as pessoas foquem muito na questão do desemprego, nos 12 milhões e meio de desempregados, o problema que está acontecendo é muito mais importante no lado do mercado de trabalho, e é um fenômeno, um aspecto negativo, é a qualidade do emprego que ainda está sendo gerado e a baixa produtividade e a baixa remuneração. Esse é o problema. A taxa de desemprego está anormalmente alta, em parte no período recente, em parte por essa razão que eu me referi. Mais gente procurando trabalho. Diga-se de passagem que não é à toa que exatamente agora, no período bem recente, começou a haver esse aumento da taxa de participação da população economicamente ativa na população em idade ativa. Quando isso ocorre, em geral, pode estar associado a dois fatores. Um movimento das famílias de complementar a renda familiar, mais gente procurando trabalho, ou uma expectativa mais positiva em relação à possibilidade de conseguir trabalho. As duas coisas certamente estão presentes, mas eu diria que no período recente, o diferencial foi a segunda coisa, começa a haver uma perspectiva de mais facilidade para ocupar ocupações. E é por isso que a PEA está crescendo mais, porque se fosse só a questão de complementar a renda familiar, por que isso não se manifestou antes? A renda também estava tão contida quanto o ano passado, início desse ano. Em outras palavras, está dizendo Caio que pessoas que 2 anos atrás achavam pouco provável encontrar um emprego, exato, ficaram desalentados e fora do mercado de trabalho. Até mais recentemente. E que agora vem a possibilidade de encontrar um emprego e voltaram a buscar. Claro que tem sempre o fenômeno de complementar a renda familiar, não estou negando isso, só que por que ele não atuou antes? Por que agora que está acontecendo isso? Porque agora as pessoas percebem que há mais chance de conseguir ocupações, mesmo mal remuneradas, mesmo informais, o que seja. Mas então, esse indicador da taxa de participação aumentar, eu estou lendo como parte do quadro de recuperação da economia. Mas isso é uma coisa relativamente típica em todo o processo de reversão cíclica. Os primeiros momentos da recuperação cíclica são dessa forma. Não? As pessoas começam a ter empregos mal remunerados, os salários ainda são baixos, existe informalidade. Só à medida que o ciclo se recupera e o mercado de trabalho começa a melhorar, que aparecem outros aspectos. Existem aspectos mais estruturais que são problemáticos, como a baixa produtividade, mas isso é coisa mais estrutural. A gente está falando só de uma recuperação cíclica aqui, não? Agora, existe esse componente, digamos assim, conjuntural da produtividade. Em geral, isso está sendo atípico nessa recuperação. Quando a economia retoma, a produtividade cresce. Rapidamente. E não está crescendo. E agora está caindo. Está caindo. A população ocupada está crescendo mais do que o do PIB, bem mais do que o PIB. Se isso continuar acontecendo nos próximos anos, aí seria altamente preocupante. Não. Agora, a curto prazo é até bom porque mais gente está trabalhando, sendo empregada. Né? Eu queria chamar a atenção aqui só para um último dado sobre o emprego, que é o emprego na construção civil, porque a gente não tem essa medida direta do PIB da construção civil trimestral, né? Ou mensal, quero dizer, né? E então o emprego é algum indicador do que está acontecendo com a atividade. O emprego na construção civil, por essa PNAD contínua que saiu hoje, ele cresceu no terceiro trimestre, aí é sem ajuste sazonal, então a gente tem que olhar com cuidado isso, quanto o segundo trimestre, 3,8%. De todo modo, é muita gente que entrou aí, que foi empregada na construção civil. Terceiro trimestre de 19 sobre terceiro trimestre de 2018, aí o crescimento foi de 1,3%. Né? Então, a construção voltou a empregar, obviamente está empregando porque está aumentando a produção. É importante porque a construção civil como um todo, não só a construção civil residencial, como a construção civil pesada, né? Tem sido, desde essa retomada, o setor com o desempenho mais negativo de todos. Agora a gente está vendo sinais da construção civil residencial já retomando. A construção civil pesada, obras públicas e tal, não, ainda continua muito travada.